sempre cercado de polêmica, sempre cercado de discussões ao longo da semana depois de um jogo como esse. Quero falar também sobre o Palmeiras de olho em um goleiro que atua no futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Depois da saída do Everton, que foi pro Grêmio, e das atuações ruins de Marcelo Lomba no Campeonato Paulista, a ideia da comissão técnica é encontrar alguém que possa ser uma sombra para Carlos Miguel. Goleiro titular absoluto, que fez boa atuação na vitória contra o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. O último nome especulado pela imprensa como possível alvo do Palmeiras dificilmente será contratado. Pedro Morisco, 22 anos de idade, tratado como a maior joia do futebol brasileiro, ele pertence ao Curitiba. Recentemente o Coxa já recusou 7 milhões de euros para sua transferência. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai investir 10, 11, 12 milhões de euros por um goleiro que chegaria para ser reserva do Carlos Miguel. E não há imaginação, a possibilidade, a perspectiva de que o Carlos Miguel volte ao futebol europeu tão cedo. Ele acabou de vir de uma passagem bem frustrante pelo Nottingham Forest. A ideia do Palmeiras é ter alguém mais capaz de disputar a posição com o Carlos Miguel, mas certamente um goleiro mais barato do que o Pedro Morisco, que de fato tem excelentes perspectivas, jogador de enorme futuro. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que Igor Júlio, atleta brasileiro que atua no futebol inglês e até toparia se mudar para o Palmeiras, ainda não teve proposta. Ele foi sondado pelo Verdão, pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, tem jogado pouco. A única exigência do Igor Júlio é de que se fosse para voltar ao Brasil, que ele viesse numa transferência em definitivo. O novo empréstimo está meio que descartado por ele e por seu clube. O Palmeiras, antes de avançar com o Igor Júlio, quer esgotar as negociações por Nino, que pertence ao Zenit. A saideira sobre o Verdão, Sorriso, atacante que quase foi negociado com o Banias dos Emirados Árabes Unidos, voltou ao Verdão. O negócio caiu e Abel Ferreira decidiu vê-lo ao longo dessa semana, quer entender se o Sorriso tem capacidade para ficar no elenco principal. Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no meu canal para falar ainda sobre o clássico que não quer terminar. Infelizmente a discussão agora extrapola o campo de jogo, vai para os tribunais, é um absurdo, né? É um absurdo e a gente tem que falar sobre isso. Primeiro quero agradecer vocês que estão sempre com a gente por aqui. Continue se inscrevendo no canal para a gente continuar crescendo, que é importante para a gente, tá? Fala Veloso está crescendo, tem uma produção diferente, obrigado pessoal da Viu, e vamos junto, tá? Então, vamos falar um pouquinho então o que está acontecendo depois do clássico que não quer acabar. O pessoal do STJ quer denunciar, olha o absurdo, quer denunciar e quer punir o Andréas Pereira, porque ele deu aquela passadinha de chuteira ali do lado da marca do pênalti. É um absurdo, não é? Vem cá, vamos falar sério, mas vocês não tem mais nada o que fazer, não? Vocês não tem mais nada o que fazer? Vocês não tem que olhar, aí é na esfera estadual, né? Mas tudo bem, mas vamos falar de julgamentos. Vocês não poderiam dar uma olhada lá no caso do Bruno Henrique, não? Que foi condenado, tá? Não vamos esquecer que o Bruno Henrique foi condenado. Pagou uma multa, mas foi o único jogador do futebol brasileiro que pagou multa e que não foi suspenso. Outros acabaram com a carreira, deram um ano de suspensão. E aí a gente vê um sujeito que vai votar, que vive na arquibancada com a camisa do time, né? Só faltou ir votar com a camisa do time embaixo do terno. Não sei não se não estava, né? Mas aí foi absolvido. E aí o Andrés, que raspa ali a chuteira no campo, os caras suspendeu o Andrés Pereira de 1 a 6 jogos. Só pode ser uma brincadeira, só pode ser uma piada com o torcedor de futebol desse país que só sofre, né? Só sofre. Sofre quando vai para o estádio, sofre quando apanha da polícia, sofre com os tribunais, que muitos dos que julgam têm uma camisa por baixo ali do paletó. E vários outros casos, né? Vamos lembrar a final do Campeonato Paulista, a gente está falando da esfera esportiva estadual, tá? Então vamos falar da final do Campeonato Paulista do ano passado. O que aconteceu? O jogo terminou aos 40 do segundo tempo, caiu bomba, caiu sinalizador, acendeu o sinalizador, o jogo não teve mais, acabou o jogo. E o que aconteceu? Nada. Não teve uma punição para o estádio, não teve punição para a torcida, não teve punição para o clube. Não aconteceu exatamente nada.
E agora eu não sei se os caras querem aparecer, querem surfar na onda, querem chamar atenção, ou se sentiram prejudicados porque o time deles perdeu, né? E aí quer arrumar alguma coisa para punir. Tem o caso também do menino Luigi. O Luigi eu acho que realmente extrapolou, né? O Luigi, a conduta do Luigi eu não concordo, não tem que chutar uma bola com força para arquibancada, para acertar na cabeça de alguém, machucar o torcedor. Eu acho que o Luigi, que é menino ainda, precisa se conscientizar. E aí estão falando em julgar o Luigi, dá um jogo pro menino. Se for condenar o menino, dá um jogo para ele entender que foi uma atitude irresponsável, podia machucar alguém na arquibancada, mas que não tem que crucificar o menino também. Tá? Essa é a minha opinião sobre o caso do Luigi. Agora, do André vocês estão de sacanagem, né? Do André vocês estão de sacanagem. Vocês poderiam, sabe fazer o quê? Vocês que torcem aí pro time que perdeu, por que vocês não multam ou não suspendem o Memphis que estava jogando esteira de borracha? É um motivo para vocês também. Já que vocês estão chateados que o time de vocês perdeu, multa o Memphis, suspende o Memphis. Olha lá, o gramado estava molhado, tinha chovido, tinha molhado o gramado, o Memphis estava com a esteira de borracha, escorregou. Vamos punir o Memphis, porque ele fez meu time perder, porque ele errou um pênalti. Pune o Memphis, né? Aliás, o Memphis está surfando nessa onda também para achar desculpa, para justificar a canelada que ele deu na cobrança do pênalti, para ir o torcedor, para passar uma desculpinha aí pro torcedor. Ele disse que alguém tinha que proteger a marca do pênalti enquanto ele ia bater o pênalti. Ah, menos, né? Menos. Você sabe que você escorregou porque você posicionou o pé de apoio errado, você sabe que isso aí faz parte do jogo, e você sabe que você estava de esteira de borracha e é por isso que você escorregou na cobrança de pênalti que você perdeu. E aí agora, para justificar, fazer uma médiazinha com a torcida, entra nessa onda também de passar a responsabilidade para os companheiros que não estiveram lá protegendo a marca do pênalti que ele ia cobrar penalidade. Ah, faça-me o favor, o Memphis Depay também, achando uma desculpa no erro dele, jogando responsabilidade em cima dos jogadores que não colaboraram com ele no momento da cobrança de pênalti. Olha, o futebol, a gente tem visto cada justificativa de jogadores quando erram, quando querem fugir da responsabilidade, eles já não dão entrevista, eles já socorrem sempre pro staff que eles têm em torno, e agora, para justificar um erro dentro de campo, passa a responsabilidade. É mais fácil, né? Foram os companheiros que não protegeram a marca da cal ali, não tem mais cal, né? A marca do pênalti ali, para que ele pudesse bater e errar. E ainda vem o socorro do STJ, que quer punir o Andréas Pereira. Vocês estão de brincadeira. É um momento em que tudo se quer justificar e proteger o time do coração. Infelizmente, essa é a realidade do futebol hoje em dia, tá? É uma brincadeira. É uma sacanagem. A gente tem que rir. Só faltava vocês realmente punir o Andréas Pereira, tá? Só faltava isso para envergonhar mais o futebol paulista e os clubes de futebol. Tá? Esse era o recado que eu queria dar, porque eu acho que é uma brincadeira o que estão falando de punir agora o Andréas Pereira. O Andréas Pereira que passou a chuteira lá. Suspende o Memphis, ele que estava com material inadequado para bater o pênalti, já que fosse o time do coração de vocês perdeu, tá bom? Fala, palestrinos, encerrando aqui mais um vídeo do canal. Seja muito bem-vindo para quem está chegando agora e não conhece o canal. Esse canal do Palmeiras traz todos os dias aqui notícia para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que acontece dentro do clube. Então não perca tempo, aqui fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, e também é muito importante que vocês ativem o sininho de notificação. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos para dar aquela força para o canal. O crescimento é muito importante, que a gente sempre estaremos buscando sempre notícia para vocês aqui em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião, tudo que passado aqui no vídeo, no espaço dos comentários do canal, tá? A participação de vocês é muito importante. Tamo junto, vou ficando por aqui. Para quem fica, um forte abraço e até a próxima. Valeu, palestra!